Aproveitando o Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, uma data que também não pode passar em branco. Na véspera deste 30 de abril, o Dia do Ferroviário. E é lamentável, é triste, a ferrovia na nossa região virou peça de museu. E a profissão de ferroviário na nossa região não existe mais. No dia 30 de abril de 1854, foi inaugurada a primeira estrada de ferro do Brasil, conhecida como Estrada de Ferro de Mauá, em homenagem ao seu patrocinador, o Barão de Mauá. Esta data tão importante para a história do país acabou indo para o calendário. Hoje, restrita a poucos trens de carga, Bauru já foi um importante entroncamento ferroviário. Aqui, boa parte da força de trabalho esteve ligada diretamente à ferrovia. Até 1904, antes da chegada da ferrovia, a cidade contava com pouco mais de 500 habitantes. Já em 1910, eram mais de 10 mil pessoas. Por isso, a TV Unesp parabeniza todos os ferroviários e ex-ferroviários que, com o seu trabalho, impulsionaram o desenvolvimento do interior paulista. 30 de abril, Dia do Ferroviário. Só que aqui, na chamada Alta Paulista, virou profissão em extinção e a ferrovia peça de museu. A gente continua aqui no estúdio com o consultor econômico José Mário Rando. O que aconteceu com o parque ferroviário, começando pelo estado de São Paulo, principalmente da nossa região? Rando. É algo assim extremamente lamentável. Nós temos uma logística no Brasil 5 vezes mais cara que nos Estados Unidos. Por quê? Porque nós não temos ferrovias. Nós chegamos a ter 29 mil quilômetros de ferrovias no Brasil em funcionamento. Se nós tivéssemos 49 mil quilômetros, nós faríamos uma norte-sul, leste-oeste e faríamos um X com algumas escamas no meio, cada 100 quilômetros de uma cidade para outra, fazendo um ponto de captação de mercadoria, um CD, né? Onde o trem entregaria ali e terceirizado, os caminhões entregariam ali no raio de 100 quilômetros, de 50 quilômetros. Esse é o projeto para fazer com que a logística seja barato. É o melhor projeto do mundo para isso. Mas o Brasil andou na contramão da história, né? Nós investimos em rodovias para incentivarmos a venda de caminhões. De uma certa maneira, não conseguimos manter as rodovias, que elas estão abandonadas, a maior parte está na terra, acabou inclusive o asfalto, sem ponte, tem lugar isolado, inclusive porque não tem rodovia, e não investimos nas ferrovias, que seria a coisa mais interessante. Nós subimos 5 vezes o valor da nossa logística no Brasil. A logística é um item extremamente caro dentro do produto do Brasil para que ele chegue até o porto. Então, o que houve foi um abandono, isso não é dos últimos governos, né? Há muito tempo que existe um abandono e um investimento em rodovias, só que hoje não foi possível continuar o investimento em rodovias. Nós temos ótimos caminhões, as indústrias investiram, tal, só que os governos estaduais e o governo federal não investiu nem na rodovia, quando que, na verdade, deveria ter investido em ferrovia. Você pega uma máquina e puxa 30 vagões. Então, o que houve foi um abandono, primeiro, pelo interesse do lado da multinacional em se vender veículos, né? Veículos, caminhões, no lugar dos trens. E isso trouxe um desastre para o Brasil. Hoje, as poucas ferrovias que nós temos, os vagões atuais não servem, a bitola não serve dentro dos trilhos. Também os trilhos estão com as dormentas totalmente estragadas. Você pegar a Paulista, que você está citando, o estado de São Paulo, aqui, principalmente a Ferrovia Paulista, não dá para ser aproveitado em mais nada, né? Nós estamos com todos os dormentos apodrecidos, trilhos ultrapassados, não tem vagão que dá para colocar isso daí. Então você já pensou que beleza se nós tivéssemos um trem que fosse de Marília a São Paulo em 6 horas. Olha que beleza. Porque você iria de carro, porque você iria de ônibus, e isso é perfeitamente possível.
absolutamente possível. E a passagem seria muito mais barata que o de ônibus. O transporte seria muito mais barato de produtos. Mas não houve investimento em detrimento, né, exatamente da multinacional para vender veículos de transporte. E isso nos trouxe um prejuízo incalculável. Incalculável para a agricultura, incalculável para a pecuária, incalculável para a indústria. Você vê que antes, todas as grandes indústrias, a ferrovia tinha um desvio, passava dentro. Hoje acabou, né? Não tem mais. E isso fez com que a gente tivesse uma das logísticas mais caras do mundo. Mas na nossa região, nós estamos totalmente abandonados e qualquer coisa que a gente tente recuperar, tem que refazer toda a ferrovia, tanto com dormentos, né, porque hoje eles não são feitos mais de madeira, o reciclado, um produto reciclado de pneus, então é um dormento hoje que não estraga mais, e os trilhos têm que ser todos trocados, porque não existem vagões que se adaptam mais aos nossos trilhos. Então nós estamos assim, zerado em relação à ferrovia. Nós andamos exatamente na contramão da história. O ferroviário virou assim uma profissão de nostalgia, né? Ferroviário já foi tema de música, de samba. Basta lembrar que a primeira música do Vando não foi Moça, foi o Ferroviário, né? De tão importância que tinha o ferroviário no Brasil. Então, se nós olharmos bem, virou algo nostálgico. Nós temos na nossa região uma locomotiva ali em Paraguaçu, para mostrar para as crianças como que era uma locomotiva, as primeiras locomotivas, né? Mas nós não temos mais trem. Então isso foi algo que trouxe um prejuízo incalculável ao Brasil. Aproveitando também, já que o assunto é data, neste dia 30 de abril, Dia Nacional da Mulher. No mercado de trabalho, a mulher aumentando a sua participação. No Brasil, as mulheres já são maioria da população, só que a discriminação continua. Pela mesma função, o homem continua ganhando mais que a mulher. E aí, Rando? Olha, é algo que faz parte da cultura latina, faz parte da cultura que veio para o Brasil, trazida com portugueses, trazida pela crença das pessoas, trazido nessa miscigenação que nós temos, o preconceito contra a mulher, né? Então isso é algo completamente errado. Você vê na área administrativa, a mulher ganha menos que o homem. Então por quê? Né? Não depende de esforço físico nenhum, é mental. E quem pode dizer que a mulher tem uma incompetência mental em relação ao homem? Não. Pode ter até superior, não inferior, né? Ela tem um aprendizado igual, tem um desenvolvimento igual, mas ela ainda ganha bem menos. Na indústria, hoje não tem que carregar nada nas costas. A indústria hoje é automatizada, né? Ela é feita por CPU, por toque de computador. E nós sabemos que isso, a mulher faz muito melhor que o homem, que ela é muito mais delicada para isso. Nós sabemos que aqueles grandes caminhões de pedreiras, né? Que o pneu é da altura de um homem, o volante se mexe com um dedo, e ele é todo computadorizado. A opção foi colocar mulheres, porque a mulher não quebra aqueles caminhões, ela é delicada. As máquinas agrícolas hoje, você opera só por computador, as colheitadeiras. Então não tem razão por que não colocar a mulher nessa atividade. Porque hoje você não tem que carregar nada nas costas, não tem que carregar peso, né? Então não teria porquê, não tem justificativa, a não ser a origem, essa origem que nós temos latina, a origem religiosa, essa origem que colocou a mulher atrás do homem. Então não tem outra justificativa a não ser essa, para que a mulher ganhe menos. Ela tem que ganhar exatamente igual, eu acho que nem mais nem menos. O salário dela tem que ser igual. Tanto que muitas mulheres têm assumido como executiva de empresa, tem ido muito bem, né? Na política a mulher tem se destacado, então ela tem tido um destaque e uma importância muito grande para o país. Não justifica de maneira alguma a mulher estar subjugada ainda, né, em pleno século XXI, com um salário inferior ao homem, ou às vezes com uma opção da empresa em admitir o homem e não a mulher.
não justifica de maneira alguma e é algo assim que não dá para entender realmente, a não ser a origem nossa, né? A nossa cultura, a nossa origem, a cultura religiosa, que faz com que a mulher fique um pouco atrás do homem, que não tem justificativa de fato. Muito bem. E a gente continua falando sobre economia. Cuidado, você que tem o seu cartão de crédito. Vem novidade por aí. Cartão de crédito. Uma mão na roda para quem não está com dinheiro em mãos ou precisa dividir o valor de um produto. Mas um problema para os que não conseguem pagar toda a fatura. Sempre tenta, né, pagar todo, porque quando deixa vencer, aí fica difícil de pagar novamente, né? Juros maiores, uma bola de neve, você tenta pagar, não consegue, e aí só vai crescendo, né, a situação. Juros de cartão é imenso, então não pode vacilar. Para proteger o consumidor, o governo publicou resolução que proíbe que instituições financeiras cobrem juros do cartão de crédito mais altos de quem está inadimplente. Em situação de inadimplência, o banco deve cobrar a mesma taxa que é cobrada na situação de adimplência. Então, um cliente que está no rotativo, vamos supor que ele tem uma taxa de 10% ao mês. Então, se houver atraso no pagamento da fatura ou de algum outro tipo de parcela, o banco teria que cobrar o mesmo valor praticado nas situações de inadimplência. O único valor adicional que pode ser cobrado é a multa de 2% e os juros de mora de 1% ao mês. Outra mudança é em relação ao pagamento da fatura mínima do cartão de crédito, que hoje é de 15%. Com a resolução, essa porcentagem poderá ser negociada entre a instituição financeira e o consumidor. No ano passado, o governo já havia publicado medida para diminuir os juros do cartão de crédito e proteger o consumidor. Desde abril de 2017, o cliente só pode pagar o valor mínimo do cartão uma vez. Na fatura seguinte, o banco não pode mais rolar a dívida com juros altos do cartão. Ela tem que ser obrigatoriamente negociada com outra linha de crédito. Com isso, os juros diminuem e a dívida não fica tão alta. Mesmo com as resoluções que diminuem os juros do cartão e ajudam o consumidor, este consultor financeiro lembra que o importante mesmo é se educar financeiramente. Para mostrar à população que nós não vamos conseguir baixar a taxa de juros se a população continuar utilizando os juros da maneira que usa. E aqui no estúdio, o nosso consultor econômico, José Mário Rando. Planejamento é essencial e cuidado para não piorar o endividamento. É isso, Rando? Eu fico um pouco assustado quando o governo dá algumas notícias aparentemente falsas, dizendo que melhorou a situação para o cartão de crédito, porque as pessoas usam, e quando usam o cartão de crédito, por estar com o dinheiro de plástico na mão, não questiona o preço. Se você for ao banco, sacar um valor semanal para você gastar, tudo que você for comprar, você vai questionar o preço, ou vai tentar comprar mais barato, ou vai fazer uma oferta. No cartão você passa pura e simplesmente. E quer queira, quer não, o juro do cartão de crédito ainda está em torno de 320% ao ano, né? Você não pode, o banco hoje, se você pagar o mínimo, ele é obrigado a te chamar para negociar. Mas essa negociação, ela é cara. Mesmo em torno de 10%, 12% ao mês, ela é cara. Alguém que vai negociar, qual que é a nossa orientação? Não negocie o cartão direto. Vá ao banco, peça um crédito pessoal, que ele vai sair muito mais barato, e quite com o crédito o seu cartão. Não negocie a proposta do próprio cartão, porque ela é sempre mais alta do que a proposta de um banco que vai te arrumar um dinheiro, vai te financiar um dinheiro para que você quite o cartão. E em seguida, um planejamento para que você não venha cair exatamente no mesmo endividamento ao quitar o cartão, porque senão você fica com o endividamento do cartão e o parcelamento que você está pagando. Aí a situação é muito mais complicada ainda. Então, cautela e planejamento. E lembra, tente negociar preço quando você usar cartão, porque você terá que quitá-lo de uma única vez, senão vai ficar extremamente caro. Mais do que nunca, não se iluda com informações que a condição vai ficar melhor para quem vai parcelar o cartão. Você tem que não parcelar e zerar o cartão dentro do mês. A realidade é essa.
Muito bem. Obrigado ao consultor José Mário Rando. E os estudantes de Marília, parte perdendo o benefício da meia tarifa no transporte coletivo urbano a partir deste dia 1º. Quem estuda em escola técnica profissionalizante faz curso pré-vestibular ou então mora em Marília, mas estuda fora. A partir deste dia 1º, esses estudantes perdendo o benefício da meia tarifa. A verdade é que o governo Daniel Tato fica negativamente marcado também por modificações fracassadas no transporte coletivo. A população quer de volta o passe integrado, o passe estudantil como antigamente e também o fechamento com catracas no terminal rodoviário urbano. Virou uma verdadeira bagunça. Daqui a pouco, Undocai, a festa do trabalhador no Mickey Clube nesta terça-feira.